Boa noite, angolanos e angolanas. A criminalidade tornou-se constante. Assaltos sucessivos, residências invadidas, famílias maniatadas dentro do próprio lar. O que antes era um bairro de convivência transformou-se num território de tensão permanente. Moradores vivem sob assalto ou sobressalto. Crianças crescem a ouvir histórias de violência. Trabalhadores saem de madrugada sem saber se regressam com tranquilidade. A noite traz silêncio, mas também traz incerteza. A população clama por reforço policial, por iluminação nas ruas, por medidas concretas que devolvam a segurança e a dignidade aos que ali vivem. Até quando os mulembos continuarão reféns do medo? E o que está de facto a ser feito para travar esta realidade que assombra a comunidade? E não é só no bairro dos Mulembos. Acontece um pouco por todas as bandas da nossa Angola, da nossa Luanda. Nós estamos a viver um clima de medo, de incerteza. Nós mesmo, recentemente, passamos aqui para um dos bairros, creio ter sido o bairro Iraque, aqui perto. Fui eu que fui, por acaso, fazer esta reportagem. Fomos para lá. E a realidade neste bairro é dura. Mamães, vendedoras, dizem mesmo que têm de esperar a ligação dos filhos para regressar em casa. Depois dos filhos ligarem, que elas têm de voltar para casa para dizer: olha, podem voltar, mamãe. A luta aqui já acabou. E são dois grupos que, por sinal, têm até nomes partidários. São dois grupos que tiram o sono, a tranquilidade dos moradores desta zona. Mas é sobre os mulembos que vamos abordar agora. Duas paróquias pertencentes à Igreja Católica foram invadidas por um grupo de assaltantes que levaram vários bens, com destaque aqui para um valor de 1.100.000 kwanzas. Nos mulembos. Até quando é que nós vamos presenciar situações como estas? O município dos Mulembos foi palco de uma série de assaltos que chocaram a comunidade católica local. Em dezembro de 2016, dezembro de 2025 e janeiro de 2026, cerca de 5 indivíduos invadiram duas paróquias da Igreja Católica, onde roubaram diversos bens da instituição religiosa e pertences pessoais. Entre os objetos levados pelos assaltantes destacam-se telemóveis, máquinas fotográficas e outros equipamentos de valor. A nossa equipa de reportagem conversou primeiramente com a Madre Perpétua Dayantekela, da Paróquia das Irmãs Marias, que descreveu ao pormenor os momentos de tensão vividos durante o assalto. Na madrugada do dia 5 de janeiro, fomos assaltadas em casa. Os gatunos romperam a porta da casa de entrada e entraram nos nossos quartos. Éramos 4 irmãs dentro de casa, da comunidade, e quando entraram, separaram-se e sabiam os quartos onde tinham as irmãs. Nos quartos onde não tinha ninguém, não entraram. Romperam as portas, entraram nos nossos quartos e levaram os nossos pertences. Por exemplo, no meu quarto, quando entraram, a primeira coisa que fizeram é levar o meu telefone, a minha aliança da consagração, o meu crucifixo, o emblema, os meus óculos e também levaram um par de sapatos, de sandálias. E assim fizeram nos outros quartos. Nos outros quartos, como no quarto de uma irmã, levaram 2 laptops
laptop portáteis, que se chama em português, portáteis, e levaram os 3 telefones pequenos, como não encontraram o digital, e levaram também o crucifixo, levaram o dinheiro na sala, aí no que parece um montante de 300 e tal mil. Mas em casa levaram 1.100.000 kwanzas. Por outro lado, a Madre Alice Álvaro, da paróquia Marícolos, localizada no bairro da Pracinha, revelou que o episódio ocorreu de forma ainda mais dramática, comparando a ação dos criminosos a um verdadeiro filme de ação. Fomos surpreendidas quando eram 1h30, escutamos o portão a bater. Era assim muito forte. Uma das minhas companheiras veio, chamou-nos e ouvimos que a porta estava a ser arrombada. Então ficamos assustadas, ficamos nós as 3. E nesse instante, eles já tinham entrado dentro, romperam a porta de dentro e já entraram no quarto de uma das minhas colegas. Então aí começaram a vasculhar as coisas, estragaram 4 portas, que eram as primeiras portas da entrada. Aí começaram a abrir as gavetas, pediram dinheiro da igreja. Nós dissemos que não tínhamos dinheiro, mas eles insistiam, nos ameaçavam, tinham dinheiro. Receberam o telefone de uma das minhas colegas que estava com o telefone na mão. E aí começaram a romper a porta, vasculharam todas as coisas, entraram em 3 quartos. E num instante, em pouco tempo depois, levaram-nos em cima. Eles entraram com os 2 seguranças, deixaram eles sentados enquanto estavam a procurar, depois levaram-nos em cima. E quando ouviram um barulho, eles perguntaram se tivesse uma porta de saída. Nós dissemos que não. Deixaram-nos fechados num quarto e saíram a correr. Num instante, vimos eles a pularem do outro lado, na casa das vizinhas. As vizinhas gritaram, gatuno, gatuno. E eles disseram, não, nós somos polícia, estamos atrás dos batuqueiros. E é assim que aconteceu. Levaram nossos pertences, um telefone, 2 Wi-Fi, umas coisas que usávamos para o momento porque nós já fizemos vários encontros e tem as catequeses, então usaram essas coisas, levaram um computador que era de casa que usamos e algum dinheiro que tínhamos para fazer as compras. Quando pediram um telefone numa das minhas companheiras, ele tentou coisa, deu uma chapada e uma outra também estava a rezar. Ela disse, cala a boca, qual é essa Ave Maria? E deu também chapada até que a vista ficou vermelho. E daí saíram. A comunidade religiosa pede justiça e maior proteção, enquanto aguarda a finalidade do caso, após ter apresentado o suposto meliante face a estes incidentes que abalaram a tranquilidade das paróquias locais. É grave. As pessoas já não têm medo, até na igreja. Mas meu Deus do céu. A igreja é coisa séria. Mas vocês não conseguem perceber que a igreja é coisa séria? É lá onde guardamos aspectos aqui da nossa moral. É na igreja. A igreja é casa de Deus. É um local onde as pessoas vão lá pedir, entregar. E vocês vão à igreja fazer assalto. Vocês não têm medo. Vocês já ouviram falar em praga? Meteram as irmãs, madres com medo, deixaram as irmãs com medo. Mas eu estou aqui a falar só de praga. Também tem o pecado. Vocês cometeram um gravíssimo pecado. Assaltar a igreja é um crime, é um pecado grave.
Não se faz isso, meus irmãos. Eu lembro-me quando era mais novo, eu por acaso cresci na igreja católica, eu via as pessoas irem na fila para comer o pão, para comer o pão, o pão de Cristo, para comer o pão. Dizia, cena, não é batizado, não pode comer isso, não vai ficar maluco. E você vai assaltar na igreja. Isto é muita brincadeira. Mas pronto. Vamos agora conhecer o jovem e o grupo que terão roubado os bens da Igreja Católica. O líder deste grupo chama-se Avó. E nós precisamos olhar assim para o avô, ele fazer a seguinte pergunta. Avó, por que você assaltou a igreja? Por que você fez isso? Zuela. É considerado um indivíduo altamente perigoso no município dos Molevos e foi apresentado hoje publicamente pelo Serviço de Investigação Criminal em Luanda, acusado de envolvimento em vários crimes. Um deles é o assalto às paróquias da Igreja Católica. Durante a apresentação à imprensa, o suspeito explicou como os assaltos foram arquitetados, revelando detalhes sobre a atuação do grupo. O meu amigo de nome Cocopina ligou para mim, dando-me a conhecer que no bairro dele tem uma casa dos mados, supostamente dizendo que lá tem valores. Foi então quando entrei em comunicação com os outros meus amigos e fomos para lá. Nós entramos, encontramos o segurança, rendemos ou colocamos o segurança e lhe recebemos as armas. Ele estava na ronda a controlar os movimentos de lá do quintal. Foi quando nós entramos e nos deparamos com ele. Como nós éramos praticamente a maioria, ele não tinha como fazer. Quando lhe colocamos, lhe recebemos a arma e lhe perguntamos se ele estava com quem. O jovem de 38 anos, natural do bairro Vila Nova, é filho de um antigo militar das Forças Armadas e falou ainda sobre os valores subtraídos nas instituições religiosas, confirmando a participação do grupo nos crimes. Nós só entramos lá uma vez. Se disse que não é a primeira, a segunda, a terceira ou quarta vez, aí já não sei como esclarecer, mas nós só entramos uma vez e nós só fomos mesmo também porque alguém nos deu a pista, senão não fomos lá várias vezes, só uma vez que nós entramos lá. É o meu amigo. Ele frequentava estas residências? Não, ele não frequenta lá, ele só era morador daí do bairro, Cocopina. €1 milhão. A detenção de avô representa um avanço nas investigações sobre a onda de criminalidade no município dos Molevos, trazendo alguma tranquilidade à comunidade religiosa e aos moradores da região. Tem 38 anos de idade. O seu pai era militar. Mas, avô, você tem idade para trabalhar. Você é até um jovem com uma fisionomia boa. Boa, mesmo boa. Parte embora abraço das tias, faz qualquer coisa, mas não assalta, mano. Não rouba. Não rouba. Aquilo é um convento, um local sagrado. E você vai lá com os teus amigos armado, roubam as senhoras. Dinheiro que de certeza receberam de ofertas porque queriam ajudar, tinham outras missões a nível da igreja. Vocês roubaram este dinheiro. Agora sim fica como? Quem é que vai devolver este dinheiro?
os telemóveis, os computadores, os óculos das senhoras. Quem é que vai devolver isto? O que é que nós estamos a passar aos jovens? Trabalhar cansa assim tanto? É verdade que a vida está difícil. É verdade. Mas vou-vos dizer uma coisa. Não há nada mais bonito do que trabalhar e sentir que, olha, este dinheiro é meu. Veio com o meu esforço, com o meu sacrifício. Não há nada mais bonito do que nós termos esta sensação. E de um trabalho honesto. Meu irmão, eu espero que você e os seus amigos tenham consciência do que fizeram e se arrependam profundamente. Se arrependam profundamente. Por favor. E o porta-voz do Ciclo Anda, Fernando Coelho de Carvalho, descreveu ao detalhe a ação destes acusados. Zuela. Detido um cidadão de 38 anos de idade, implicado nos crimes de associação criminosa, roubo qualificado, ameaças de morte e detenção de armas e munições proibidas. Portanto, dizer que o primeiro caso está implicado o elemento em causa, que em companhia com seus comparsas cometeram o crime de roubo qualificado de uma arma de fogo do tipo caçadeira e uma viatura de marca Toyota modelo Highlander, cor azul escura, portanto pertencentes a um cidadão nacional, de uma empresa de segurança e de um cidadão de nacionalidade chinesa. Portanto, este roubo ocorreu no bairro do Canjinge, município de Sequel, província de Colibeng. Portanto, após o roubo desta viatura, utilizaram como carro de apoio do assalto que foi realizado no dia 28 de janeiro do corrente ano, por volta da 1h da madrugada, no bairro Miru, onde no interior de uma residência, Mariápolis, especificamente de acomodação de madres da paróquia Nossa Senhora de Fátima. Portanto, apurou-se que para adentrarem na referida residência, arrombaram o portão principal e sob ameaças de morte, então, anunciaram o assalto, roubando vários bens e volumes avultados de kwanzas, dólares e euros. Portanto, nas nossas investigações em torno deste caso, através de um trabalho de inteligência criminal, apuramos que estes mesmos elementos, nesse caso os 5 elementos, também são autores de um outro roubo qualificado de artigos diversos com recurso à arma de fogo, ocorrido no dia 5 de dezembro do ano 2025, por volta das 2 horas, no bairro quilômetro 12, na rua Mamamushima, e estavam a bordo de 2 motorizadas. Portanto, foi feito um trabalho árduo em torno deste caso. Em função deste trabalho, conseguiu-se apreender em posse dos implicados a viatura em causa, há 4 armas de fogo, sendo uma caçadeira de marca Mirage, e as 3 armas de fogo, cartuchos da caçadeira e várias munições das armas do tipo AKM. No entanto, esse indivíduo foi já apresentado ao Ministério Público, ao juiz de garantia, e teve como medida de coação mais gravosa a prisão preventiva. Dizer que os trabalhos continuam de forma árdua, no sentido de trazermos outros elementos ao processo para que também possam ser presentes ao Ministério Público, ao juiz de garantia, para os devidos efeitos. Dizer que esses indivíduos são os eredivisários nessas práticas criminais, porquanto já tiveram detidos pela mesma prática e não só, por outros crimes também. Uns já cumpriram penas de prisão, mas acredito que nem a cadeia os conseguiu reeducar e voltam novamente. E queremos aqui apelar à juventude
de que o crime não traz vantagens nenhuma, pelo contrário, prejudica a nossa vida. E todos aqueles que insistirem terão a mão pesadérrima da justiça. Pois é, terão a mão pesada da justiça. O SIC está atento e vai continuar assim para apanhar todos aqueles que tentam infringir a lei, a ordem. E é por isso mesmo que o SIC detém no CUNEN o ativista Lito Deputado por associação criminosa, coação e devassa da vida privada. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Provincial do SIC CUNEN, deteve na cidade de Ondiva, bairro Caxila 3, o cidadão Agostinho Bento Tiovo, também conhecido por Lito Deputado, de 39 anos de idade. Ele é ativista social e vamos acompanhar esta detenção pela voz do Superintendente-Chefe de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa. Vamos ouvir aqui, agora, no Zuela Meu Povo, as razões da prisão desta ativista. Zuela. O Serviço de Investigação Criminal, através da sua Direção Provincial do SIC CUNEN, mediante cumprimento de mandado de detenção, revista Busca e Apreensão emitido pelo Ministério Público, procedeu na cidade de Ondiva, bairro Caxila 3, a detenção do cidadão nacional identificado por Agostinho Bento Tiovo, também conhecido por Lito Deputado, de 39 anos de idade, ativista social, por factos constitutivos dos crimes de associação criminosa, coação e devassa da vida privada, consubstanciado em fortes indícios da utilização das suas redes sociais e outras para intimidação, chantagem e coação de entidades governamentais locais, de membros do Ministério do Interior e cidadãos, cuja finalidade é extorquir valores monetários. A referir que o SIC despoletou uma investigação apurada em torno de várias denúncias que dão conta deste jogo de aproveitamento, utilizando a máscara de ativista, recebendo no seu escritório, gráfica local, várias pessoas com diversos estratos sociais, com denúncias que usa em benefício próprio para obtenção de vantagens para si e para os denunciantes. O SIC continua no encalço de vários cidadãos citados no decurso da investigação, como sendo promotores de intrigas, calúnias e difamação e devassa da vida privada contra várias entidades locais e cidadãos singulares que se socorrem deste suposto ativista social com fins unicamente pessoais. No segmento de trabalho investigativo em curso, à luz do mandado de detenção, foi também detido um oficial subalterno da Polícia Nacional de Angola por envolvimento na partilha de conteúdos sensíveis em conluio com o ativista social. Realçar que, em posse destes, foram apreendidos diversos meios e equipamentos. Pois é. Antes, queremos pedir desculpas aos nossos telespectadores. A imagem que tínhamos aqui não era, na verdade, do porta-voz do SIC. Não é a imagem do porta-voz do SIC, como ia dizendo. Ou seja, não é a imagem do porta-voz do SIC geral. Era a imagem do porta-voz de Luanda, Fernando de Carvalho. Queremos pedir desculpas aqui às duas individualidades. Tivemos aí alguns problemas, mas foi um pronunciamento feito pelo porta-voz do SIC geral, o SIC nacional, Fernando Manuel Alaiwa, assim está correto. Pois é, ainda bem que a Polícia Nacional, sobretudo o Serviço de Investigação Criminal, está a fazer o seu trabalho. E é assim que as coisas devem ser, porque esta ativista não trabalhava sozinha. Trabalhava também com um agente da Polícia Nacional e os dois, graças a Deus, estão detidos. Ainda bem, ainda bem.
E é assim que deve ser. Mas não saia daí. Nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. Um pequeno. Nós não vamos demorar muito. Até já. Estamos de volta para a segunda parte do programa Zuela Meu Povo, o programa da família angolana. Muito obrigado por estar aí. E já sabe, deixa-lhe recordar que pode continuar a fazer denúncias no nosso WhatsApp. É o 924 36 36 86. Deixe lá as suas denúncias, os seus pedidos de ajuda. Nós teremos muito gosto, muito prazer em ajudar. Nós estamos aqui para ajudar. Este é o programa dos angolanos. Agora vamos falar de um assunto grave. Um assunto que foi debatido, que passou aqui pelo nosso programa muitas vezes ao longo desta semana. Está detido um médico que recusou prestar assistência à menor de 12 anos que acabou por falecer antes da intervenção no Hospital Municipal do Cambulo. Eu passo a ler uma nota do Serviço de Investigação Criminal da Lunda Norte, que diz o seguinte: através do seu Departamento Municipal do Cambulo, deteve no sábado, 14 de fevereiro, um cidadão de 49 anos de idade por recusar dar assistência médica a um menor de 12 anos de idade. Menor em busca de assistência médica. Porém, após a realização do processo de transfusão de sangue e passado no consultório do referido médico, este simplesmente recusou-se a dar tratamentos subsequentes, tendo a vítima entrado em estado crítico, perdendo a vida horas depois. Foi isto que chegou à nossa redação, vindo do SIC da Lunda Norte. Este é um caso gravíssimo. É um caso que ainda vamos ouvir muito, porque as pessoas que têm estado a cometer esses erros vão ter a mão pesada da justiça. E a ministra da Saúde, Silvia Lutukuta, pronunciou-se hoje em Luanda sobre as últimas denúncias de negligência médica mediatizadas no nosso país. A senhora ministra promete a mão pesada do Estado e diz ainda que os inquéritos já estão em andamento. Vamos ouvir agora, no programa da família angolana, o que disse a ministra da Saúde. Zuela, senhora ministra. Vamos pelo bem, vida, tratamento humanizado de todo cidadão ou dos nossos utentes, portanto, está consagrado e está no DNA do Ministério da Saúde. A nossa tolerância é zero para todos esses atos que perigam a segurança e a vida dos nossos pacientes. Na Zancó de Menezes já é de domínio público que foi aberto um competente inquérito. Foram suspensos todos os profissionais envolvidos e medidas disciplinares duras vão ser tomadas. Tolerância é mesmo zero. Portanto, medidas disciplinares duras vão ser tomadas e também levaremos os casos para tratamento judicial aos órgãos competentes. Em relação à mãe Jacinta, tivemos também conhecimento. Já estamos a interagir e a trabalhar com o governo da província de Luanda, que está a abrir o competente inquérito. E se comprovarem os factos, medidas duras também vão ser tomadas. Porque nós já temos estado a transmitir aos nossos profissionais que a tolerância é zero. E tudo temos feito, até com o nosso amplo processo de formação para aumentar as competências, as habilidades dos profissionais, mas não vamos deixar que profissionais
por vontade própria, cometam esses crimes. Temos que dizer que é crime, né? Até prova contrário, mas a investigação está sendo feita. Sim, senhora. Sim, senhora. Muito obrigado, senhora ministra. Muito obrigado. Fogo. Muito obrigado. Estou feliz. Estou feliz. É assim que deve ser. Primeiro, obrigado, senhora ministra, pela pronta resposta. É assim que vamos fazer Angola avançar. E, de facto, o bem-vida deve ser preservado. Nós referenciamos inúmeras vezes aqui no nosso programa. A vida é o bem mais precioso que temos. E, afinal de contas, a ministra está a ver. As informações estão a lhe chegar. Ela percebeu que alguma coisa... Já tem equipas aí de inquéritos a investigarem essa situação. E que sirva de exemplo, de lição para todos os médicos. Todos, médicos, enfermeiros, todos. Temos que salvaguardar bem-vida. Já não posso atender, já não está no meu turno. Atende, você é médico. Esta é uma urgência, atende. É assim que nós fazemos o país avançar. Uau, eu estou muito feliz. Sim, senhora. Muito obrigado, senhora ministra Silvia Lutucuta. Sim, senhora. Obrigado mesmo. Vamos seguir. Jovens resgataram um senhor que caiu numa vala após sofrer um ataque epiléptico. Segundo relatos, eles ligaram para o Corpo de Bombeiros, mas o socorro demorava. Então, estes jovens fizeram o que todos os jovens do nosso país devem fazer quando alguém precisa de ajuda. Veja só esse gesto bonito. Suela. E viram assim. Já ligaram no bombeiro, estava vendo o café, é que atrás você vira ali. Agora com o telefone aí, moço. Vamos ver, ele caiu daqui? Estava aí onde então? Só que ele é assim. Bombeiro aqui é fraco, já vai lá pra cá. Esse bombeiro.
Oi, faz assim. Alguém me fica... Essa tropa, sim senhora. Amém. Uau, é isto. Ser jovem é isto. É cuidar dos nossos mais velhos. É cuidar de quem realmente precisa. Olha, nós não temos noção do bem que estes jovens fizeram. Não temos noção. O Senhor teve um ataque que no bairro normalmente chamam de gota, mas é, na verdade, um ataque que o Senhor teve, um ataque epiléptico. Então o Senhor perdeu as forças, né? E os jovens estavam aí perto, conseguiram acompanhar a movimentação e ajudaram o Senhor. Uau! Isto aconteceu, segundo informou-me aqui o meu realizador, Maurício Lucas, mauro-americano. Isto aconteceu aqui, no município do Rangel. Uau! Jovens, muito obrigado. Muito obrigado mesmo, de coração. Eu sou jovem como vocês e sinto-me representado. Afinal de contas, a juventude não está perdida, como dizem. Os jovens do meu país ainda fazem coisas boas, ainda fazem coisas diferentes. Os jovens dessa Angola que estamos a construir são estes, que ajudam os mais velhos, porque eles sabem que um dia vão chegar lá e vão precisar da ajuda de outros jovens. Bem-haja mesmo, e que Deus Pai Todo-Poderoso vos pague. Está feito. Voltamos daqui a pouco. É mais um intervalozinho. Não vamos demorar. Vou só beber aqui uma água e já voltamos. Até já. Estamos de volta para a terceira e última parte do programa da Família Angolana. Muito obrigado por estar aí, muito obrigado por gostar do nosso programa. Você é muito importante para nós, mesmo, muito importante. Então, o nosso muito obrigado, do coração. E agora vamos para os destaques do Girassol Jornal, porque tudo o que é notícia, tudo o que aconteceu durante o dia de hoje, passa no Girassol Jornal. Quem vai narrar os factos hoje é a jornalista Manuela Costa. Manuela, boa noite. Quais são os títulos que fazem manchete hoje? Olá, Ailton. Boa noite para si também. Vamos destacar neste Girassol Jornal mais um caso de negligência médica. Menor de 2 anos perde a vida na Lunda Norte, horas depois de lhe ser negada assistência. Aumento de casos de AVC na população jovem preocupa especialistas de saúde. Ministério da Agricultura e Florestas, encontro de quadros, analisa a dinâmica do setor em Luanda. Palácio da Cidade Alta, embaixadores de 4 países apresentaram hoje as cartas credenciais ao Presidente da República. Nova ordem executiva no Malawi, funcionários de hospitais públicos estão proibidos de ter ligações com clínicas privadas. Tudo isso e muito mais poderemos trazer a Ailton claramente a partir das 19h45 neste Girassol Jornal de quinta-feira. Está bem, Manuela Costa, muito obrigado. Até já, bom jornal. Obrigada, até já. Até já. Olha, há aqui um assunto muito importante que vai ser visto daqui a instantes no Girassol Jornal. Tem que ver com o índice de acidente vascular cerebral nos jovens, o AVC. Cuidado, estamos a comer mal. Ainda estamos a beber uma série de bebidas energéticas. Estamos a tomar Kifaru para ter força. Cuidado, jovens. Não vamos chegar aos 40 nem aos 60. Malembe. Precisamos cuidar de nós, da nossa saúde. Também deixamos de comer verduras, o quiabo, a berinjela. Temos de voltar a comer isso.
Agora estar a ingerir também, estão a beber muito. Tudo isso faz mal. Também não estou a dizer que não podemos beber um ou outro copo, sim, fiquem à vontade. Mas precisamos cuidar da nossa saúde. E depois há um outro assunto que também não queremos falar, mas tem que ver com o quê? Com as traições. Então, um miúdo lhe traíram. De tanto pensar na moça que lhe traiu, está a ver o jovem também já... Bum, caiu. É que AVC é a traição. Então, nossas irmãs também, calma. Não precisam nos trair assim, é preciso ter calma para gerir essas questões, se faz favor. Yeah? Agora vamos seguir, porque chegou-nos aqui um pedido de ajuda grave. Nos ajudam só para verem se nos tiram aqui esse lixo. Esta lixeira está aqui, na rua direita do Salão de Festas Mandimbra, quase na Boa Fé, propriamente mesmo na Rua da Dé, ou na Rua Dé, como chamam aí os moradores. É lixo. É lixo, lixo, lixo. Veja só aqui. É assim, o povo não quer saber da saúde, vem deitar lixo, aqui tem casas, né? Vê, olha como é. É assim que estamos a viver. Temos criança pequena, vivemos ao lado do lixo, o povo se sensibiliza, fala, não querem saber. Pai, assim tá é como? É assim. Tem casa aqui ao lado, tem crianças pequenas. As moscas todas vão dentro de casa, a pessoa tem que vedar a casa com redes para não entrar mosca, porque tem lixo. Já tiraram lixo a primeira vez, mas o povo insistiu que tinha que vir deitar lixo aqui, o lixo encheu de novo, não estamos a aguentar com o cheiro que sai daqui. Metem fogo, você não vê quem é que meteu fogo. Aquela casa tinha janela, foram obrigados a fechar a janela. Estamos a viver assim, nesse lixo todo, nessa porcaria, estão nos confundindo, nós somos porcos. Você fala, o povo não escuta. Vamos fazer como estamos pedindo ajuda, por favor. Olha, meu povo, por favor, vem nos tirar esse lixo, aqui não estamos a aguentar. Fazem alguma coisa para que o dono desse terreno apareça, para nos tirar essa condição que estamos a viver. Aí está uma igreja. O povo da igreja faz sempre limpeza, mas para encostar o lixo para o fundo, mas o povo insiste, já está quase a chegar aqui, daqui a vão tapar já a estrada, os carros aqui não vão passar por causa do lixo. Fazem alguma coisa, por favor. Façam alguma coisa, por favor. Meus senhores, façam alguma coisa, por favor. Isto Boa Fé é também Molenvos. Sim, Boa Fé é Molenvos. Sim, era Viana, mas fruto dessa nova divisão político-administrativa, a Boa Fé, propriamente a entrar mesmo, aquela zona toda já pertence ao município dos Molenvos. Molenvos tem muitos desafios. Mas esta senhora está realmente preocupada, ela está estressada com esta situação. E, de facto, é muito lixo. Se não se olhar para o problema que este lixo pode causar para a saúde, aí já é grave. É grave mesmo, muito grave. Coloquem um contentor naquela comunidade. Se calhar há um contentor. O problema é que as pessoas acostumaram-se a deitar o lixo ali. Mas não é assim que nós devemos viver. Porque se nós nos perguntarmos quem é que coloca, afinal de contas, o lixo aí, somos nós, os moradores. Nós que vivemos aí é que colocamos o lixo. E colocamos o lixo quando? Quando os outros estão a dormir, na calada da noite. Porque sabem que tem lá uma tia que fica a controlar. Aquela tia não permite. Você está a vir já com o teu saco de lixo, ela te olha, te diz, avança. Avança com o teu lixo. Porque ela sabe que existe um contentor de lixo lá à frente. Mas você, como tem preguiça de chegar até lá,
Talvez aqui uma esquina, aqui todo mundo deita o lixo também, vou já tirar aqui. Mas não é assim que nós fazemos. Nós não somos assim. E precisamos pensar, analisar, que não faz sentido estarmos toda hora só a exigir. O governo não faz isso, a administração não faz isso, assado cozido. Não. A verdade seja dita, nós também temos estado a falhar. É verdade. Não gostamos de ouvir isso, mas também temos estado a falhar. E precisamos mudar a nossa consciência. Dizer, olha, o Estado, o governo já meteu aqui este contentor de lixo. Sim, está ligeiramente distante. Mas eu quero ajudar a minha comunidade, o meu bairro, para que a cólera não prolifere aqui. Então eu vou me sacrificar, vou deixar o lixo mesmo lá, distante. Porque eles também sabem porque colocaram lixo aí. Facilita também o carro que passa para pegar o lixo. Então eles sabem, analisaram. Então temos de colocar o contentor aqui, à beira da estrada. Eles aqui conseguem pegar, levar o lixo e levar para onde têm de levar. É assim que nós devemos pensar. Agora, aquela zona está a precisar de intervenção. Porque ao redor daquela lixeira existem casas, existem famílias. De certeza que existem crianças. As moscas saem do lixo, vão para casa, poisam no alimento. E o quê? É doença. A altas horas têm de colocar fogo aí. São outros problemas de saúde que estamos a nos provocar. Por favor, vamos mudar também a nossa consciência. E isto só muda se mudarmos aqui. A mentalidade, o mindset, a nossa cabeça, o nosso pensamento. Por favor. Minha gente, nós estamos a dizer bye, bye. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós vamos voltar amanhã. Sim, sexta-feira. Cá estaremos para a última edição da semana do programa da Família Angolana. Quero mandar um beijinho muito grande a toda a gente que está a acompanhar o nosso programa. Mandaram umas mensagens no Instagram, mas pronto, esqueci-me aqui dos nomes. O meu Insta já agora é Ailton_Fernandes. Podem lá, de quando em vez eu respondo uma e outra mensagem. Tenho estado a receber, por acaso, muitas mensagens. Isso é bom. Mas muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo carinho da sua audiência. Nós vamos continuar aqui a fazer como Deus gosta. Mas já sabe que também tem a efeméride. Eu não vou embora sem dizer o seguinte: a consciência é o único Deus verdadeiro de cada homem. Sobre ela descansa todo o ideal de inferno e paraíso. Nós voltamos amanhã com a mesma garra e o mesmo amor. Lelu Tondozuela. O gregoriano marca o seu 50º dia do ano. Vamos aos acontecimentos que fazem a história. E num dia como hoje, celebra-se o Dia Mundial da Antropologia. O dia é celebrado na terceira quinta-feira de fevereiro e tem como objetivo valorizar a ciência dedicada ao estudo da humanidade sob os seus aspectos biológicos, sociais, culturais e históricos. A data reforça a importância do conhecimento científico para compreender como os seres humanos se organizam, constroem culturas e se relacionam ao longo do tempo. A iniciativa ganhou projeção internacional a partir de mobilizações acadêmicas promovidas por entidades como a Associação Americana de Antropologia, que passou a incentivar atividades públicas, debates e divulgação científica na terceira quinta-feira de fevereiro. Desde então, universidades e instituições de pesquisas em diversos países utilizam a data para aproximar a antropologia da sociedade. A antropologia é uma das ciências humanas mais abrangentes. O seu objeto central é o ser humano na sua totalidade,
considerando tanto aspectos culturais quanto biológicos. Por outras bandas, a 19 de fevereiro de 1986, nascia o escritor francês André Breton, principal precursor do movimento surrealista. André Breton foi um escritor francês, poeta e líder do movimento surrealista na literatura e na arte, com a publicação de 2 manifestos do surrealismo em 1924 e 1930, e como redator da revista La Révolution Surréaliste, contribuiu de modo decisivo para a elucidação e consolidação desse movimento. Remetendo às teorias de Sigmund Freud, Breton encontrava no inconsciente, nos sonhos e no êxtase a verdadeira força criadora, pelo que o seu método de trabalho consistia em escrever de forma espontânea. Tudo que